Lia foi a primeira esposa de Jacó. Ela era filha de Labão, irmã mais velha de Raquel, que também se casou com Jacó. A história de Lia está registrada no livro de Gênesis, entre os capítulos 29 e 49. Mas dependendo da tradução bíblica, Lia também é chamada de Léa ou Leia. Esse nome vem do hebraico e provavelmente significa vaca selvagem. A Bíblia não diz absolutamente nada sobre a mãe de Lia e nem fornece qualquer outra informação sobre ela no período anterior à chegada de Jacó em Harã. Lia apenas é descrita na Bíblia como uma mulher de olhos tenros. Já sua irmã Raquel é descrita como tendo um belo semblante, uma mulher formosa à vista, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 29 e versículo 17. E neste vídeo você entenderá tudo o que a Bíblia diz sobre a história de Lia. Então, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, clique no sino para ativar todas as notificações e se você também quiser conhecer as histórias de outros personagens bíblicos, no primeiro comentário deste vídeo há um e-book especial com mais de 130 biografias bíblicas completas para você. Se nada sabemos sobre Lia durante sua infância e adolescência, a verdade é que sua história ficou conhecida especialmente por conta do episódio envolvendo seu casamento. Quando Jacó precisou fugir da ira de Esaú após ter enganado Isaac e recebido a bênção no lugar de seu irmão, ele foi para Harã, onde ficou hospedado na casa de seu tio Labão. Para quem não sabe, Labão era filho de Betuel e irmão de Rebeca, mãe de Jacó. Assim que chegou a Harã, Jacó encontrou sua prima Raquel, por quem logo se apaixonou. Em nenhuma parte a Bíblia diz que Jacó teve qualquer contato com Lia antes de conhecer Raquel. A verdade é que tão logo que a conheceu, Jacó pretendeu se casar com Raquel. Então ele firmou um acordo com Labão, o pai da moça, para viabilizar o casamento. E ficou acordado que Jacó trabalharia para Labão durante um período de 7 anos, e ao final desse período ele receberia o direito de se casar com Raquel. Mas depois dos 7 anos de trabalho, Labão enganou Jacó. Ele armou um plano no qual Jacó acabou se casando com sua outra filha, Lia. E pelo fato de ser noite, de a noiva possivelmente estar coberta, segundo o costume da época, e de tudo ter ocorrido após um grande banquete onde provavelmente muitas pessoas ficavam embriagadas, Jacó não percebeu que tinha desposado a mulher errada. Foi somente no outro dia pela manhã que ele percebeu que tinha dormido com Lia e não com Raquel. Jacó havia se casado pensando piamente que sua esposa seria Raquel, mas tinha acabado de se casar com Lia. Quando foi tirar satisfação com seu tio e sogro, Jacó escutou de Labão que naquelas terras a filha mais nova jamais devia se casar antes da filha mais velha. É interessante perceber que, ironicamente, o homem que anteriormente tinha usado de engano para se apropriar da bênção comum ao primogênito, agora tinha sido enganado por causa de um costume que envolvia justamente a primogenitura. Mas o texto bíblico também faz questão de destacar que aquele antigo costume era apenas um pretexto para encobrir a verdadeira motivação egoísta de Labão. Isso porque logo que Jacó foi reclamar com ele por ter sido enganado, prontamente Labão ofereceu Raquel em casamento, claro, em troca de mais 7 anos de serviço. Jacó concordou com a proposta do ganancioso Labão porque amava muito a Raquel. Então, assim que se passou a semana das bodas de Lia, Jacó recebeu Raquel como esposa. Mas a atitude astuta e egoísta de Labão resultou em uma permanente fonte de discórdia na família de Jacó. Sem dúvida, a vida familiar de Jacó, Lia e Raquel foi um tanto quanto conturbada por causa da rivalidade entre as duas irmãs que disputavam o amor e a atenção do mesmo marido. Mas a Bíblia deixa claro que Lia jamais foi a esposa preferida. Na verdade, Jacó a desprezava, o que significa que ele dava mais amor, carinho e atenção a Raquel. Então, o texto bíblico diz que Deus abriu a madre de Lia, enquanto Raquel permaneceu estéril durante muito tempo. A Bíblia não fornece maiores explicações sobre o motivo de Raquel ter permanecido estéril enquanto Lia gerou filhos. Algumas pessoas sugerem que Lia teria sido mais temente a Deus do que Raquel. É verdade que quando a família de Jacó saiu da casa de Labão, Raquel levou consigo os ídolos de seu pai. Mas esse tipo de juízo sobre as duas irmãs, sem dúvida, é precipitado, pois não há dados bíblicos sobre isso. O que é certo é que as duas irmãs tinham crescido dentro da casa de um homem idólatra. Lia foi a mãe biológica de 6 filhos e uma filha com Jacó.
O desespero de Lia pela aceitação de seu marido ficou evidente no nascimento de cada um de seus filhos. Ela lhes deu nomes que refletiam muito bem a sua angústia como esposa desprezada, mas também indicavam seu reconhecimento da ajuda e do conforto do Senhor. Lia chamou seu primeiro filho de Ruben, pois disse: "O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido." O segundo filho ela chamou Simeão e disse: "Soube o Senhor que era preterida e me deu mais este." Já o terceiro filho ela chamou Levi e disse: "Agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos." E quando chegou o seu quarto filho, ela o chamou de Judá e disse: "Esta vez louvarei o Senhor." A essa altura fica claro que, apesar de amargar a falta de amor do marido, Lia era agradecida a Deus por suas bênçãos. E depois de Judá, Lia também foi mãe adotiva de Gate e Asser, outros 2 filhos que Jacó teve com sua serva pessoal Zilpa, conforme um antigo costume da época. E mais tarde, Lia ainda voltou a dar à luz e foi mãe de Isacar, Zebulon e Diná. É interessante perceber que, em sua providência, Deus concedeu justamente à esposa desprezada a maioria dos filhos de Jacó. Inclusive, entre esses filhos estavam Levi, do qual a linhagem sacerdotal de Israel foi formada, e também Judá, o patriarca da tribo a qual deu origem à linhagem real davídica e de onde veio o Messias. Então, nesse sentido, Lia, a esposa desprezada, foi ancestral do rei Davi e também do Senhor Jesus Cristo segundo a carne. Quando Lia morreu, ela foi sepultada no túmulo da família de Abraão em Maquipela, Hebrom, algo que não aconteceu com sua irmã Raquel, apesar de ter sido a esposa a quem Jacó mais amava. A morte de Lia aconteceu antes da imigração de Jacó para o Egito durante o período de escassez, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 49 e versículo 31. E por fim, na sequência da história bíblica, Lia é citada no livro de Ruth, ao lado de Raquel, como uma das edificadoras da casa de Israel. No capítulo 4 desse livro, lemos sobre o episódio em que Boaz anunciou aos líderes do povo de Israel que ele estava adquirindo de Noemi a propriedade de Elimeleque e seus filhos Quilion e Malom. Além disso, ele também estava assumindo o direito de se casar com Ruth, viúva de Malom. E as pessoas que estavam diante dele serviram de testemunhas e desejaram que o Senhor fizesse com aquela mulher o mesmo que havia sido feito com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel, conforme nós lemos em Ruth, capítulo 4 e versículo 11. E isso é tudo o que a Bíblia diz sobre a história de Lia. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu comentário e compartilhe este estudo com mais alguém.